Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e o que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os céus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos pensar num contexto histórico deste livro. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para Israel, nós vamos ver que eles tiveram um reino unido durante 120 anos. 40 anos foi Saul, 40 anos foi Davi, 40 anos foi Salomão. E durante todo este processo, as 12 tribos, elas estavam unidas diante dessas 3 dinastias. Enfim, Salomão ele morre. O seu filho Roboão ele assume o trono. E ali começa então uma crise no governo, porque a nação estava sentindo o peso, certo, dos tributos, das contribuições, e ali eles estavam empobrecendo. E alguns representantes das tribos vai até Roboão, fala com ele para afrouxar os impostos, e ele endurece mais. E 10 das 12 tribos, que se tornam a tribo do norte, ela se reúne e separa-se, enfraquecendo então o reino de Jeroboão. E agora nós vamos ver que esses reinos enfraquecem, eles começam a padecer, vêm dinastias que oprime, que abençoa, e aqui nós vamos ver que no reinado de Jeremias,
do rei Jeremias, ou melhor, do rei Ezequias, no reinado do rei Ezequias, naquele processo em que ele está sofrendo uma enfermidade. Daqui a pouco Isaías, o profeta, vai lá, profetiza a morte, mas ele recorre ao Senhor e Deus dá mais 15 anos de vida. No capítulo seguinte, nós vamos ver que ele chama, não é, o oficial dos sírios para que veja os tesouros que foram acumulados. E ali Isaías dá uma repreensão ao rei e fala com ele que ele fez algo terrível em apresentar toda a fragilidade do reinado, do palácio, as riquezas que havia dentro, e logo após então é surpreendido, e ali eles perdem uma batalha, eles são levados como cativo, que também já foi uma promessa de Jeremias, de Ezequias, Jeremias, me desculpe aí a confusão, e ele profetiza que esse povo iria ficar 70 anos cativos. E agora começa então esta tomada deste povo para levar para o exílio. E aqui Neemias, indo um pouco à frente, Neemias ele surge como o último daqueles que iriam levar totalmente o povo de Jerusalém, ou o povo de Israel, para a sua pátria. Porém, o que acontece neste inteirinho são as informações que ele recebe acerca do que estava acontecendo lá em Jerusalém. E aqui, irmãos, é uma parte tocante desse capítulo, desse primeiro capítulo, porque nós vamos ver que Neemias, ele entra na história de Israel para ser um consolador. Ele entra na história de Israel para trazer alento, para trazer esperança, para trazer convicções novas para aquele povo que estava totalmente desgastado e totalmente desacreditado. E aqui ele exerce um papel de líder que poderíamos ou que podemos copiar hoje, que podemos olhar e nas suas práticas então nos espelhar para também sermos um líder como foi Neemias. Ah, que bom, irmãos, ah, que bom fosse se todos nós tivéssemos a experiência de ler, não só ler, mas aplicar todos os ensinamentos que Neemias deixa claro no seu livro para as nossas vidas. Nós teríamos lares melhores, nós teríamos empresas melhores, nós teríamos governantes melhores, nós teríamos igrejas melhores, por causa desta aplicação, por causa deste grande ensinamento que este homem de Deus deixa para nós. Olha que coisa grandiosa, alguém como Neemias, que não nascera em Jerusalém, talvez nunca pisara os seus pés lá, mas só que ele tinha dentro de si uma preocupação com os seus parentes, com a sua nação. Entende isso? Alguém que talvez nunca foi, não sabe qual é o cenário geográfico que se encontra, como está sempre acostumado a viver rodeados, não é, de pagãos ali. Ele entra nesse contexto, nasce nesse contexto porque nasce no exílio, e já acostumado com toda a rotina, com todas as ações, com tudo que acontecia ali nas terras onde ele vivia. Talvez se fosse um de nós nem íamos lembrar, não é? Nem íamos lembrar da onde estariam os nossos parentes e como eles estão, porque está propício para Neemias viver ali na corte, viver em um status diferente de todos os seus irmãos,
em um patamar de vida melhor do que eles. Poderia ser bem fácil ele não se importar com o que estava acontecendo, mas ele surge no cenário de pompa, ele surge no cenário aonde ele tem uma qualidade de vida e começa a se preocupar com a necessidade dos seus irmãos. Começa a se preocupar, não uma preocupação de alguém que, meu Deus, faz alguma coisa, mas alguém que se coloca no lugar, alguém que se prostra, alguém que jejuma, alguém que ora, alguém que intercede, desejando estar lá. Entende isso nessa noite? Então nós precisamos aplicar isso a nós. Como cristãos, o Senhor, Ele nos chamou com uma vocação. Como cristãos, o Senhor nos chamou para ser algo útil nas mãos do Senhor. Não nos chamou por um acaso. O texto sagrado vai dizer assim: não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Você consegue compreender a dimensão disso? Não foi nós, não foi a nossa vontade, não foi os desígnios da nossa natureza, não foi uma decisão humana, mas o texto vai dizer que Deus nos escolheu. Você sente que é o escolhido de Deus aqui nessa noite? Você que está em casa, você sente que é o escolhido de Deus? Porque se você entende que você é escolhido de Deus, coisas vão mudar na sua vida a partir de hoje. Coisas precisam mudar na sua vida a partir de hoje. Coisas têm que acontecer na sua vida diferente de tudo que você é. Porque muitas vezes nós ficamos assim: eu sou um escolhido de Deus, mas não faço nada. Não tenho coragem de fazer nada. Não tenho aptidão para nada. Não tenho ânimo para nada. Não oro, no jejum, não congrego. Não faço nada. Sabe, aquele crente de banco, se é que existe isso, né? Que não tem perspectiva alguma na casa do Senhor, que não se encaixa em nada, é homem, mas não consegue pegar e viver no departamento de homens da igreja. Não consegue exercer a função, não consegue se aproximar, não consegue ser um homem na igreja. Entende o que é isso? Não estou aqui duvidando da masculinidade de ninguém, eu falo do caráter espiritual. Eu falo da condição que nós temos que ter para fazer a vontade de Deus. Sabe, não se encaixa em nada. Está perdido. Está totalmente perdido. Irmãos, se temos da parte de Deus uma vocação, nós precisamos descobrir, nós precisamos buscar. E existem situações, entenda isso, que Deus promove para despertar esta vocação em nós, assim como fez com Neemias. Entende? Por isso que nós, irmãos, precisamos viver não de palavras, mas de atitudes, de ações. Sabe, esse negócio de que eu não me encaixo em nada, que eu não pertenço a nada, mas eu estou. Isso não funciona no reino dos céus. Todos nós que aqui estamos, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja homem, seja mulher, seja até o ancião, porque a Bíblia diz que os velhos também darão frutos. Todos nós temos algo para oferecer para o Senhor, para dar ao Senhor, para retribuir a todo o bem que Ele fez a nós. Assim como Neemias nos ensina. Ele tinha tudo para não se importar. Ele tinha tudo para estar com a mente focada no seu trabalho secular. Mas algo o incomoda. E aqui me chama a atenção esse texto. Caminhando, vamos
descobrir. Olha, Neemias, ele é um homem que está a serviço de Deus. E nós vamos ver que, por ele ter esta missão de ser o Consolador, 3 fatos são dignos de destaques a respeito de Neemias. O primeiro fato é o seu nome, não é? O nome Neemias significa confortador, dado por Deus, ou aquele que consola. Consolador, confortador, dado por Deus. Esse é o significado do nome Neemias. Olha, que estratégia da mãe de Neemias, né? Dos pais de Neemias. Colocar o nome desse sabendo que Deus teria algo para fazer neste campo através deste homem. Então, por eles ter já no seu nome o princípio ativo do seu ministério, ele se perturba ao saber que os seus irmãos não estão bem. O cristão, ele precisa, irmãos, sobretudo, ter a qualidade de ser alguém que traz alento, que traz esperança, que traz novas convicções para aquele que está desesperançado. Quando a Bíblia diz que a glória de Deus, ela vai refletir em nós, e esta glória não é para nos tornar mais santo do que os outros, não é para nos tornar intocáveis, não. Esta glória está em nós para que aqueles que estão em trevas vejam a luz. Aqueles que estão perdidos encontrem a esperança. Aqueles que precisam de paz encontrem paz. Tem crente que chega num ambiente, o ambiente fica pesado, o ambiente fica turvo, o ambiente fica mais complicado ainda. Está no meio da família, quando chega todo mundo corre, porque aquele ali é o arruaceiro, é crente. Qual é o propósito desse cristão, se ele não consegue carregar a paz? A Bíblia diz que nós servimos, ou nós temos sobre nós, o príncipe da paz. Entende isso? Então nós, irmãos, como crentes, nós precisamos destilar aquilo que Jesus também destilou. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Nós precisamos ter esta condição de consolar o que está aflito. Não foi isso que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo qual me ungiu, para pôr em liberdade os que estão cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a nossa condição aqui, irmãos, como servos do Senhor, como igreja, é ter este propósito. Aonde você estiver, coisas têm que acontecer, e não coisas ruins, mas coisas que fazem com que os outros se sintam bem, se sintam amparados, se sintam acolhidos, se sintam em paz. Oh, irmãos, como é bom chegar na casa de um crente e você sente aquele ambiente de paz, aquele ambiente tranquilo. Agora tem casas que você chega, que precisa colocar a mão, estender a mão e repreender a discórdia, a intriga. Por isso que eu falo que este é um livro que nós temos que ler aplicando a nossa vida, porque temos falhas que precisamos melhorar. E nós vamos melhorar quando aplicarmos a palavra de Deus na nossa enfermidade, porque a Bíblia diz que ela sara. Eu sou o Deus que sara. Não foi isso que Isaías disse, que ele levou sobre si as nossas dores? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então tem áreas na nossa vida que precisa, irmãos, deste encontro com a verdade, deste encontro com a palavra, para mudar a nossa vida, mudar a nossa estrutura, mudar todo o nosso contexto pessoal, irmãos.
Não tem como servir a Deus e querer fazer algo para o Senhor se temos dificuldades, se estamos perturbados, se não temos luz. Olha o que é que o carcereiro lá em Atos dos Apóstolos fala para Paulo e Silas. Quando ele tenta se matar e ele fala assim e o Paulo e Silas fala para o carcereiro: não te faça nenhum mal, dê-me luz. Ele fala isso: me dê uma luz aí. E que luz era que ele estava querendo? Não era a tocha para clarear para ver se todos estavam, mas era a esperança para a alma dele pelo que estava acontecendo. Esta é a condição do cristão, irmãos. Nós precisamos se levantar e sermos diferentes. O mundo precisa ver que nós temos o Consolador e podemos compartilhar deste Consolador. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Para que o Senhor te chamou, meu irmão? Para ser um contendeiro ou para ser um semeador da paz? O salmista vai dizer que aquele que chora, né, com lágrimas semeiam, com certeza quando voltar, ele vai voltar colhendo com alegria os seus feixos. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, voltará sem dúvida colhendo os seus feixos. Entende isso, irmãos? Nós temos que aprender a abrir mão dos nossos sentimentos, dos nossos direitos, para exercer a graça de Deus, para exercer a misericórdia de Deus, para exercer a vontade de Deus. O mundo precisa ver isso em nós. O segundo fato é que a sua ocupação não foi empecilho para ele tomar a decisão de retornar à sua terra ou de ir à sua terra para socorrer os seus irmãos. Olha o que é que ele fala lá no finalzinho do versículo 11. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Quantas vezes não queremos abrir mão, não é? Dos nossos status, de quem nós somos. Abrir mão até do orgulho. Tem gente que é tão orgulhosa que até para pedir perdão dá dificuldade. A pessoa sabe que precisa mudar, mas o orgulho não deixa ela mudar. Eu sou assim. Se quiser tem que me aceitar desta forma. Gente, né? Tem que suportar porque é desse jeito que eu sou. Não. Neemias era copeiro. E ser copeiro não era ter uma profissão ruim, não. Ser copeiro é estar em um lugar de confiança. Era um cargo de confiança. Entenda, eu estava meditando e pensando, o estrangeiro, não é? Um estrangeiro servindo o rei Artaxerxes e como um copeiro, como alguém íntimo do rei. Poderia ser alguém da sua nação, mas ele escolhe alguém diferente. Alguém com princípios diferentes. Alguém com uma postura diferente. Alguém que tinha fidelidade. Alguém que saberia que não ia o trair, não ia se envolver com coisas da vida para o trair. E Neemias aqui, ele está nesta pompa. Ele provava os melhores vinhos, provava as melhores comidas, tinha o conforto do palácio, tudo passava pela mão de Neemias antes de chegar no rei. Então ele era próximo. E outra coisa, o rei nunca viu antes Neemias triste, sempre alegre, sempre sorrindo. Mas só que neste momento aqui, a Bíblia diz que o coração de Neemias, ele começa a se entristecer. Mas o seu semblante não era de tristeza. E ele ficou 4 meses orando, jejuando, para Deus dar uma oportunidade para ele falar com o rei. Entende, irmãos? Muitas vezes não queremos abrir mão
de coisas supérfluas, coisas passageiras. Falamos aqui no domingo passado que João disse lá na sua carta: o mundo passa bem como a sua concupiscência. Tudo isso é passageiro. Mas o que é que vai permanecer? Qual é a evidência que vai ficar na minha vida e na sua vida? De alguém que amou muito mais as suas necessidades, os seus projetos pessoais, do que a vontade de Deus. Irmãos, eu sei que todos nós precisamos sim trabalhar, precisamos sim lutar pelo pão de cada dia. Mas a Bíblia diz que para aqueles que Deus ama, Ele traz o sustento mesmo quando está dormindo. E podemos classificar o sono aqui como este período que nós estamos enfrentando. Um período dramático na nossa vida, nunca vivido. Período de recessão muito grande nós estamos enfrentando, irmão. A inflação está lá em cima, tudo muito caro, o dinheiro perdeu o valor. Mas para aquele que Deus ama, Ele dá o sustento. Está te faltando alguma coisa? Você tem necessidade de alguma coisa? Você tem escassez de alguma coisa? Você está passando por alguma necessidade física, alguma necessidade alimentar? Eu quero acreditar que não, porque Deus tem trazido a provisão, Deus tem trazido o recurso. Quantos irmãos que parecem ter uma vida abastada, está sofrendo, está perecendo, está em angústia, está em depressão, está em aflição por causa dos dias. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem estendido as mãos dele sobre nós. A melhor coisa a se fazer é trabalhar para o Senhor. A melhor coisa a se fazer, meu irmão, é ter um patrão como Deus. O texto sagrado diz que Ele não fica devendo nada a ninguém. Hebreus vai dizer isso. Que Ele não se esquece. Ele não se esquece daqueles que fazem a obra com amor e ainda daqueles que fizeram a obra com amor e ainda o faz. Ele não se esquece. Ele não é injusto para esquecer da gente. Ele abre portas, Ele traz recurso, Ele traz o socorro, Ele dá saúde, Ele dá livramento. Tudo isso o Senhor faz. Então por que nós também não retribuímos com o nosso serviço todo o bem que Ele tem feito a nós? Por que, igreja? Porque nós somos de altos e baixos. Tem dia que eu estou querendo fazer tudo, tem dia que eu não estou querendo fazer nada. Tem dia que eu estou pronto para ajudar, mas tem dia que não bata na minha porta porque eu não vou atender. Achei interessante, até falando com a Lidiane, né? Esse período que a gente ficou uma semana em casa, depois saímos do hospital, todo dia a gente conversava com alguém. Todo dia a gente tinha visita. Eu falei, que bom. Não é? Que bom, porque nós estamos servindo para algo. Como é ruim, irmãos, ser inútil. Como é ruim se sentir inútil. Como é ruim se sentir, me desculpe, inutilizado, sem nenhuma serventia para o Senhor. Como é ruim. E o Senhor nos chamou. Ele mesmo nos escolheu. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Aleluias. Então Neemias, ele não usurpou o seu cargo, não desejou o seu cargo muito mais do que a necessidade dos seus irmãos. E em terceiro lugar, de Neemias como um homem que está a serviço de Deus, ele tinha sua empatia. O que é empatia, irmãos? Não é se preocupar ou se colocar no lugar do outro. Não é? Seus ouvidos estavam abertos ao clamor do seu irmão e o seu coração profundamente sensível às necessidades do seu povo. Neemias vivia em um luxo, mas também vivia de forma piedosa.
Ele vivia com Deus e se importava com aqueles que viviam na miséria em Jerusalém, que estava a cerca de 1.500 quilômetros da onde ele estava. Está vendo? 1.500 quilômetros é daqui no sertão da Bahia. Quantas pessoas perecendo? Fome, na idolatria, na feitiçaria. Quando eu viajo, eu fico olhando aqueles lugarejos pequenos, eu sempre reflito, falo, meu Deus, o que não deve acontecer nesses lugares inóspitos aqui? Quantas pessoas precisando de ouvir a palavra, não é? Quantas crianças sendo abusadas, porque é tão longe, tão distante, molestadas pela vida. Lares em discórdias, mulheres sofrendo agressões domésticas, homens se entregando aos vícios. E muitas vezes recorrem a entidades malignas para tentar resolver o problema e não resolve nada. Não precisamos muitas vezes ir a 1.500 quilômetros para ver o que está acontecendo. Basta atravessar a rua. Basta andar nos bairros segregados da nossa cidade. Olhar para a nossa família. E ver que alguém está precisando de consolo. Que alguém está precisando de esperança. Que alguém está precisando de algo da parte de Deus. Então nós temos que ter esta condição de não apenas olhar, mas ser, não é? O resultado, a solução do problema de alguém. Quem sabe, Deus muitas vezes levanta esta situação para provocar o teu e o meu coração a respeito daquilo que Ele tem conosco. Quem sabe, Ele usa estes meios para dizer, eu quero te usar para aliviar a dor dessas pessoas. Eu quero te usar para trazer recurso, para trazer o alívio, para trazer esperança, para trazer consolo para essas pessoas. E nós ficamos, desapercebidos. Diante disso, irmãos, eu gostaria de lançar um desafio para nós. 150 cestas básicas para nós distribuirmos. Para nós distribuirmos entre esses bairros pobres, entre os irmãos necessitados. Nós precisamos fazer algo. Muitas vezes só a palavra não resolve. Não digo que ela não tem poder, porque tem. É muito poderosa. Mas a fé também é ação, é obras. E nós precisamos fazer isso. Movimentar. Se não podemos sair nas caravanas pelas ruas, mas podemos pelo menos sanar um pouco a dor do outro. Trazer um pouco de alento, trazer um pouco de esperança, trazer um pouco de convicção de que dias melhores estão por vir. Nós somos a esperança que esse mundo procura. Você consegue compreender isso? Está em nós a condição de trazer alívio para o que está oprimido, para o que está enfermo, para o que está doente, para o que está sentindo dores. Somos nós, igreja. Somos nós. Nós precisamos disso. Aleluias. Neemias, um homem que se importa com as pessoas, não apenas com o seu próprio sucesso. A vida de Neemias nos ensina 3 importantes lições desse aspecto. Em primeiro lugar, Neemias é um homem que faz perguntas. Um homem que faz perguntas. Olha o que é que ele faz lá no versículo 2. Veio Hanani, um dos seus irmãos, com alguns homens de Judá,
Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram no exílio a respeito de Jerusalém. Você está pronto para fazer pergunta? Você está pronto para perguntar algo a alguém? Porque não é só perguntar, é ter a solução para a resposta que alguém vai te dar. Nós temos isso, irmãos. Nós, até entre nós, não é? Até entre nós. Tá tudo bem? E se o irmão falar não está? Como algumas vezes fomos surpreendidos com esta resposta. Na realidade, nós queríamos ouvir que ele estava bem, mas ele chega não está. Não está bem. O que fazer? Procura o pastor. Procura o presbítero Natan. Vai lá que ele vai resolver seu problema. Eu estou sabendo que na igreja tem irmãos assim, assim. Você está sabendo porque você perguntou. Então Deus te deu a incumbência de resolver o problema. Entende? De fato, pode ter problemas problemas eclesiásticos que precisamos resolver. Mas há situações que Deus levanta você para trazer a solução. Você fez a pergunta. Ela teve uma resposta. E agora ela tem que ter uma reação ante a ação. Você está pronto para reagir? Você está pronto para ser um solucionador de problemas e não um causador de problemas? É isso que Neemias faz. É isso que Neemias se aplica. Ele não só pergunta, mas ele tem uma atitude diante da informação que ele colhe. É isso que nós precisamos ter, irmãos. Atitudes. Atitudes. Atitudes de crentes libertos, livres, sarados, tratados, que têm agora a condição de ajudar o outro. Uma das coisas que dificulta a ação do Espírito Santo é esta falta de empatia nossa. Nós temos avidades para falar nos corredores e criticar sobre as dificuldades que ocorrem. Se eu estou enxergando, Deus está colocando como outdoor na minha frente, dizendo: você pode ser um solucionador do problema. Mas não. Muitas vezes a gente quer reclamar, quer murmurar, até criticamos o trabalho do outro. Você viu lá? As meninas foi dançar lá, não saiu legal não, errou. Aquela viradinha não era para a esquerda, era para a direita. Você viu lá os homens cantando, por isso que eu não fico no departamento de homens, porque canta tudo desafinado. Eu não gosto muito de ficar assim no meio dos jovens, porque eu não me encaixo, sabe? Aquelas meninadas, cheias de brincadeiras, sabe? Eu não gosto muito assim de me relacionar com as mulheres, só aqueles papos antigos, aquelas coisas, sabe? Mas eu gosto de criticar. Mas eu gosto de falar mal. Mas eu gosto de apontar o problema. Ainda alguns têm a audácia de dizer assim: se eu tivesse lá, ia ser diferente. Você está perdendo a oportunidade de ser uma bênção. Você está perdendo a oportunidade de ser um Neemias, de ser um consolador. Nós estamos precisando de consoladores nesses últimos dias.
pessoas que se dispõem, pessoas que vê o problema, né? Tem gente que vê a vassoura caída no meio do caminho, passa por cima dela, mas não tem coragem de pegar. Nós precisamos de pessoas que tenham esta percepção. Opa, não é o lugar da vassoura ficar deitado aqui no corredor, então eu vou tirar, vou colocar no lugar certo. É isso que tem que acontecer conosco como igreja. Todos os lugares têm um problema. Todos os lugares têm alguma coisa que precisa ser solucionado. Nem tudo vai estar à nossa vista, mas quem sabe você está enxergando. E pode ser alguém que vai ajudar a obra crescer, a obra avançar. Nesta noite, não te critico, mas eu quero te incentivar a ser um solucionador de problemas. Pergunte com a intenção de resolver. Pergunte com a intenção de querer ser um solucionador. Não pergunte para ser um crítico. Não pergunte para ser um apontador. Não pergunte para ser alguém que vai saber dos problemas e depois desaguar em outros lugares que não é para desaguar. Mas seja um solucionador de problemas. Essa é uma das características importantes que nós vemos em Neemias. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está derribado e as suas portas queimadas. O que fazer diante de uma informação como essa? Diante do caos, diante da desesperança, diante da incerteza, o que fazer? O que fazer se os homens cantam desafinados e você sabe cantar? O que fazer? O que fazer se você está ali no meio de pessoas que precisam de uma mente madura? E você é essa mente madura, o que fazer? O que fazer se você está no meio de mulheres que precisam de pessoas como você, com a sua cabeça descolada, com a sua proatividade? Se falta isso e você tem, por que você está distante? Por que você não está no lugar certo? Por quê? Você está enxergando. Deus está te levantando para ser um solucionador. Fica a pergunta para você. Em segundo lugar, Neemias é um homem que diagnostica os problemas do seu povo. Então ele não apenas observa, mas ele consegue enxergar o que estava acontecendo. Qual eram as dificuldades? Nós vamos olhar que ele viu a insegurança pública. Neemias fica sabendo que os muros estão derribados. Então, os muros da cidade de Jerusalém era algo que a protegia. E ficou mais de um século esses muros em ruínas. Mais de um século esses muros sem edificações. Então isso chama a atenção de Neemias. Espera aí, o meu povo está inseguro. Preciso fazer algo. Preciso resolver o problema. Aí ele vai diagnosticando no versículo 3. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo, sem segurança e sem proteção. Não só a proteção de ter as portas fechadas era
Ao longo das muralhas haviam 12 portões, e todos os 12 portões, eles estavam queimados a fogo. Segundo alguns historiadores e biblistas, vai dizer que cada um desses portões, ele tem um significado. E um dentre esses era o portão onde era julgado a causa do povo. Quando não se tem esta condição de julgar a causa do povo, o povo fica sem lei, fica sem proteção, fica inseguro. Não tem sobre o povo algo que possa trazer segurança para eles. Por quê? Porque o sistema jurídico está um caos. A segurança pública está um caos. E tudo isso reflete como um povo que está em opróbrio, em vergonha. Não só em vergonha, mas também um povo que está vulnerável aos ataques do inimigo. Era assim que eles estavam. Já não tinha nada. Estavam passando fome. Por quê? Porque alguns dos que foram com Zorobabel para Jerusalém no retorno, eles começaram a se importar consigo próprio, em construir as suas casas, construir as suas chácaras, voltar para a agricultura, assim também como os sacerdotes fizeram. E o restante que não tinha condição ficou marginalizado. E Hanani pega e diz tudo isso para Neemias. Ei, Neemias, os que sobreviveram, os que foram levados de volta a Jerusalém, estão em opróbrio, estão padecendo necessidade, estão em aflição, estão em desprezo. Ninguém se importa com eles, Neemias. Ninguém se preocupa com eles. A pobreza tomou conta, ninguém se importa de compartilhar o pão. E as pessoas que têm condição passam a largo se esquecendo deles. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Muitas vezes eu tenho condição, sei do problema, mas eu prefiro esnobar, prefiro fazer de conta que não enxergo, para não me envolver. Não foi para isso que Deus nos chamou. O texto sagrado vai dizer que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Acabou. Olha o que é que Deus vai falar, ou melhor, Jesus vai falar para Paulo. Paulo, você é para mim um vaso escolhido, não é? E duro será para ti recalcitar contra estes aguilhões. Entre outras palavras, Jesus estava dizendo, eu estou te amansando. E toda vez que você, Paulo, tomar direção própria, você vai sentir que eu estou atrás de você. Então, quando nós, irmãos, assumimos responsabilidades, não tem como mais deixar. Eu acredito que isso está na mente de todos aqueles que se lançam totalmente na presença do Senhor. Você consegue ficar parado? Uma vez que você experimenta a obra do Senhor, uma vez que você entende que Deus te chamou, você consegue ficar assistindo Netflix o dia todo? Você consegue passar dias, meses, sem se apresentar ao Senhor? Não tem como. Tem uma canção que nós muitas vezes cantamos, quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Porque é assim a nossa sensação, irmãos. É assim o nosso sentimento. Nós precisamos ter esse despreendimento para identificar o que é problema e trazer a solução. Para identificar quais são as causas que estão provocando aflições, quais são as causas que estão provocando desânimo, quais são as causas que estão provocando a frieza, a inconstância, a falta de fé,
o desejo de servir a Deus. E uma vez que em oração nós apresentamos a Deus estas causas, Deus, Ele traz o discernimento, e junto com o discernimento vem a estratégia, e quando a estratégia chega, todos são impelidos a fazer a vontade de Deus. Não tem como, irmãos, servir a Deus sem provocar mudanças. E ser diferente. Não tem como. Aleluias. Posso ouvir um amém nessa noite? Jerusalém estava enfrentando injustiça social, estava enfrentando pobreza, estava enfrentando desprezo, e Neemias trouxe a solução para tudo isso. Pense em um homem motivar alguém desprezado. Quem consegue, irmãos? Quem consegue motivar alguém que está na pobreza? Rapaz, você consegue. E Neemias consegue pegar esta classe social que estava totalmente desacreditada. E quando ele começa a incentivar, a motivar estas pessoas, outros de classes maiores começam a vir. Os sacerdotes, os donos de fazendas, começam a entender o propósito da construção das muralhas. Entende? Seja um motivador. Tem gente que já está com a autoestima lá embaixo. Aí começa, poxa, mas só dá oportunidade para fulano, na igreja. É assim mesmo, eu também estou lá anos e anos e não recebo uma oportunidade. Tanta coisa para se fazer, tanta área para se trabalhar. Tanto trabalho nós temos, mas parece que as melhores ocupações são aquelas que as pessoas nos enxergam. Aquelas que parecem que dão evidência, aquelas que parecem que dão destaque, se é que tem alguma área na igreja que dá destaque, irmãos. Somos todos servos. O que estou fazendo aqui é servindo a mesa. Sou um mordomo, estou trazendo o alimento para você. Sou um copeiro como Neemias. Provei primeiro, vi que é bom, agora estou compartilhando com você, para que você entenda que Deus também te chamou para algo maior na sua vida. Somos todos servos. Oh, aleluias. Ah, que bom se todos entendêssemos assim. Servos uns dos outros. Eu tenho que te servir. Não me importa a hora e o momento, eu tenho que te servir. Você precisa me servir. Ovelha da lã. Ovelha da gordura. Ovelha também traz sacrifícios. Ovelha também oferta. Ovelha também trabalha. Somos todos servos. Você entende isso nessa noite? Ele nos chamou para ser solucionadores de problemas. Ele nos chamou para motivar pessoas. Não é palavras, positivas, Você pode, vai dar certo. Não é esse tipo de motivação. É a motivação que a pessoa se encontre no reino dos céus, sabendo que Deus o chamou para algo. E dentro da simplicidade, da limitação de cada um, Deus pode nos usar. Deus pode. Ah, pastor, se você orar, então ore. Ah, pastor, eu sei trazer recursos, então traga. Ah, eu consigo pintar, pinte. Eu consigo contar histórias, conte. Eu sei cantar, cante. Se eu sei pregar, pregue. Oh, faça algo em nome de Jesus. Faça algo.
Oh, aleluias. Se importe. Se importe com alguém. Deus é poderoso. Aleluias. Neemias, um homem que se levanta com respostas de Deus aos problemas do povo. Você consegue ser a resposta de Deus para o problema de alguém? Nossa, meu irmão, você chegou na hora que eu estava precisando. Na quarta-feira, na semana que eu estava internado, me veio uma crise mental. Me desestabilizou totalmente. Fiquei sem perspectiva alguma, a mente muito fraca, o emocional muito abalado. E o pastor Reginaldo mandou uma oração pelo WhatsApp, e eu comecei a ouvir. Irmãos, aquela foi a oração que resolveu o problema. No lugar de tormenta, o Espírito Santo chegou, invadiu, encheu aquele quarto onde eu estava e veio ministrando paz na minha mente, paz no meu coração, e outra vez eu comecei a lutar pela vida. Nós precisamos de pessoas assim. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Deus presente, o Deus conosco. Aleluias. E Deus se manifesta através da minha e da tua vida, do meu e do teu posicionamento. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento, ter essa sensibilidade do Espírito Santo de saber que alguém está precisando e enviar o socorro direto. E alguém falar: meu Deus, graças a Deus, que o Senhor levantou o meu irmão para me socorrer, porque eu estava perdido, estava angustiado, estava necessitado, e o meu irmão se levantou como a resposta da minha oração. Seja a resposta de Deus para outras pessoas. Você entende isso? Seja a resposta de Deus. Como é bom ser a resposta de Deus, irmãos. Porque nunca chega atrasado, chega só na hora certa. Rapaz, mas que providência de Deus. Chegou na hora que eu estava realmente precisando. Neemias tem esse propósito. Levanta como resposta de Deus para o problema do povo. E não era um problema, era vários. Social, espiritual, moral e de segurança pública. Olha o que é que ele faz. Amém? Um homem capaz de sentir na pele a dor do seu povo. Isso aqui é o papel do intercessor. Como intercessor, se nós não sentirmos na pele o que está acontecendo, nada vai surtir efeito. Os problemas do seu povo levaram Neemias a lágrimas. Neemias 1:4, né? Quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei. Entende? Não é aquele choro de, não. Mas um choro de alguém que se coloca no lugar e sente ali naquele momento a dor do desprezo, a dor da fome, a dor da pobreza. Sente ali no local a falta de segurança, a falta de abrigo, e aquilo provoca um sentimento de tristeza no coração de Neemias para se pôr no lugar dos seus irmãos e querer ser o solucionador de problemas. Não é problema meu. Não, rapaz, está assim porque causou. Né? Quem planta, colhe. A despeito de tudo que eles fizeram no passado, Deus levanta Neemias para restaurar. Pecaram muito contra Deus essa nação, mas Deus levanta Neemias para restaurá-los.
Entende isso? Deus não quer ver nós como juízes dos nossos irmãos, mas quer nos ver com aqueles que têm a condição de reconciliá-los a Cristo. Esse é o nosso ministério. Os problemas do seu povo levaram Neemias a um profundo lamento. Aí ele vai dizer: fiquei jejumando e orando diante do Deus dos céus. Irmãos, não sei para você, mas como é bom orar pela causa dos outros. Parece que quando nós oramos pela causa de alguém, ao levantar da oração, a gente volta leve. Não sei se você tem essa mesma sensação. Leve não como alguém que está com peso, mas como alguém que sabe que Deus ouviu a oração e vai responder. Vai fazer algo. Vai dar a vitória. Entende isso? Você sentir que a sua oração chegou até a Deus e Deus se agradou daquilo que você está fazendo e vai dar uma resposta. Chorar, jejumar aqui, orar, é o nosso papel. O texto sagrado vai dizer: orai uns pelos outros. Nós temos que tomar este hábito. Se eu não sei o nome, escrevo. Mas quando eu for orar, na minha caderneta está ali o nome do meu irmão. Deus, olha aqui o pastor, olha aqui o presbítero, olha aqui a criança, olha aqui o jovem, aquele irmão que tem dias que eu não vejo. Deus, está aqui, faça algo. O que é que está acontecendo? É desânimo, traz ânimo, faça algo, Deus. E Deus começa a trabalhar quando a igreja se levanta para interceder. Não passe sua vista de largo, não. Não faça como o sacerdote, o levita, não é, que passou. Faça como o samaritano. Pegue no colo. Ate as feridas, deixe uma reserva se precisar gastar um pouco mais, mas dê a vida para o que está caído. Dê a vida para o que está caído. Esse é o papel da igreja. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Neemias busca o favor do rei. Neemias, ele não só pede auxílio dos céus, mas ele também pede auxílio na terra. Ele não só clama a Deus que está no céu, mas ele também provoca situações na terra para fazer com que o seu povo seja beneficiado. E aqui eu quero terminar nessa noite dizendo isso para nós. Quando nós colocarmos de fato os nossos joelhos no chão, falando com Deus, Ele vai nos dar estratégias para solucionar os problemas. E se preciso for, Ele vai levantar na terra pessoas para nos ajudar. Ele vai trazer recurso da terra para fazer com que nós tenhamos a condição de suprir a necessidade do próximo. Que Deus nos abençoe nessa noite, igreja. Que Deus nos motive nessa noite. Que Deus trabalhe no nosso coração nessa noite. Que o Senhor opere as maravilhas dele nas nossas vidas nessa noite. Que Deus nos desperte nessa noite. Para sermos, de fato, aquilo que Ele quer que sejamos. Ele te escolheu. Você sente isso? Você sente que é um escolhido de Deus? Então Deus vai te levantar com algum propósito. Situações vão acontecer para revelar o chamado de Deus no teu coração. Quando isso acontecer, não diga não. Não pare. Não duvide. Acredite, Deus está te levantando. Deus quer te usar. Ah, mas é tão difícil ser o socorro de alguém. Quando Deus nos levanta, Ele traz todos os recursos que nós precisamos. Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluias.
Que Deus nos abençoe. Que Deus traga luz aos nossos corações e aos nossos entendimentos aqui nessa noite. Que esta palavra possa surtir efeito no teu, como tem surtido efeito no meu coração. Eu, domingo, vou estar aqui na igreja lançando esse projeto. 150 cestas básicas para distribuirmos para as pessoas carentes. Me ajude. Deus te dá recursos. Deus tem abrido portas. Deus tem trabalhado. Vamos ajudar quem está precisando. Vamos ser, com nada, um mês, 20 dias, o alento daquele que está com fome. Amém? Aleluias.